Professor, boa tarde, Meira, nosso colega de Câmara Municipal, sempre uma satisfação estar aqui, viu, professor? Podendo falar um pouquinho com a população. Muito bom. Tem aqui o Marquinho de Souza, está sempre na TV Prevê, um menino que se notabilizou por ser trabalhador e foi muito bem, e foi reeleito. E o Meira, que ocupou os maiores cargos da Polícia Militar no estado de São Paulo, e agora é advogado formado também, e agora está aí fazendo um mandato na Câmara Municipal e está sendo lá, na nossa opinião, um dos vereadores mais combativos. Vocês estão bem? Estamos bem, graças a Deus, trabalhando bastante, né? As pessoas às vezes ficam falando, cadê o vereador? O vereador está trabalhando. Eu acho que cada um dentro do seu perfil, né? Eu já tive a oportunidade de perceber ali que do grupo de 17, cada um tem um perfil diferente, isso é importante, cada um atua num determinado segmento, e eu procuro fazer aquilo que legitimar os votos que eu recebi, exercendo uma fiscalização bastante contundente aí nos gastos públicos, né, do nosso Executivo Municipal. Muito bom. E você, Marquinhos, como é que você está se sentindo no seu segundo mandato? Contente, professor. Acho que é importante a gente falar do trabalho dessa Câmara Municipal, que vem realizando muitas reuniões. Surge um assunto, automaticamente a Câmara Municipal, os vereadores já se reúnem, já procuram resolver os problemas. Uma Câmara Municipal bastante participativa. Estou muito confortável de trabalhar com esse pessoal, com os colegas lá, e a gente acredita que a gente vai poder fazer um bom mandato e exercendo o papel principal, que é a fiscalização, professor. Muito bom. Ô Meira, a cidade está balançada aí. Eu entrevistei o presidente da Coab há umas 3 semanas atrás, mas ainda não tinha explodido nada desse escândalo da Coab aí, onde até agora o que eu ouvi, quero ouvir a opinião de vocês, dá a impressão que se fez um pagamento que não mudava nada na ordem das coisas, além do grande escândalo gerado, que um dos sócios da Jaquef se coloca que foi ludibriado pelo outro sócio. Então, um escândalo, até porque a Jaquef é uma empresa de prestígio na comunidade, os 2 sócios são pessoas bem qualificadas de imagem na sociedade bauruense, né? E agora está estremecido. Na pior das hipóteses, um dele mentiu, um lesou, o outro foi lesado e sei lá o quê. Mas eu gostaria que você colocasse para o telespectador realmente qual é a situação do escândalo Coab-Jaquef. Bom, um dos sócios, a Jaquef, nós temos 2 sócios, o Milton e o Francisco. Muito bem. O Francisco, ele apresentou uma documentação farta junto à Câmara Municipal, que foi entregue para a Comissão de Fiscalização, cujo presidente é o vereador Marquinhos de Souza. E o Marquinhos de Souza, junto com a vereadora Thelma, que é a presidente da Comissão de Justiça, convocou a vinda do Gasparini e mais o Milton, que é o jurídico, é o advogado da Coab, para que pudesse prestar esclarecimentos acerca daquela denúncia do Francisco. É claro que há uma divergência, um conflito de interesses entre Milton e Francisco. O Francisco alega que Milton realizou uma alteração contratual, né, no contrato social, junto à JUSESP, em que Francisco foi excluído como sócio e Milton apenas é o proprietário da Jaquef. Em razão disso, Milton, como tem uma ação da empresa Jaquef contra a Coab, que não é só a Jaquef, nós temos outras construtoras que ao longo dos anos construíram moradia popular, acionaram a Coab, e a Jaquef é uma delas, e ganhou essa ação, ou seja, foi reconhecido que há uma dívida a ser paga para a Jaquef, que no processo já está bem claro que essa dívida figura no polo passivo, ou seja, também devedor responsável é a Caixa Econômica Federal. Isso aí é decorrente de falta de atualização e reajuste à época que tinha inflação e tudo mais. Você tem um contrato para construir uma moradia, 1.000 habitações,
Aí, ao longo desse tempo, há um reajuste, esse reajuste não foi feito, não foi repassado o valor, a Jaquef, lógico, se viu prejudicada, acionou a Coab, que foi quem a contratou, e aí foi reconhecido na Justiça que a Caixa Econômica Federal também está no polo passivo. Muito bem. Reconhecida essa dívida, o que se estranha, que foi o que foi apontado pelo Francisco, foi que a Jaquef procurou a Coab, e a Coab espontaneamente resolveu fazer um acordo antecipado antes que a Jaquef entrasse com uma ação de execução. E esse acordo foi feito entre o presidente Gasparini e o Milton Kerbauer. Fizeram um acordo e foi feito um pagamento em 3 anos de 7.350.000. O valor que tinha sido acordado para pagamento era de 15 milhões. Só que a dívida mesmo, ou seja, o valor global da dívida que a Jaquef acionou a Coab é de 30 milhões. Então, no primeiro momento, você fala assim, poxa, eu devo 30, vou fazer um acordo para pagar 15. Aparentemente é um negócio assim, vantajoso para a companhia. O que me estranha, como vereador, e durante aquelas explanações, é o seguinte, peraí, mas a Caixa Econômica Federal não figura no polo passivo? Por que eu vou pagar algo que eu tenho como... Que pressa estranha de pagar, né? Exatamente. Então, aí foi feito esse acordo, foi feito esse pagamento. Quando o Francisco descobriu que o pagamento estava sendo realizado da Coab para a empresa Jaquef na pessoa do Milton, o Francisco foi e descobriu que havia sido feito 2 alterações contratuais na Jusesp que ele não reconhece como legal e legítima. Por quê? Porque ele alega e aponta dizendo que uma das assinaturas em que ele está lá... E esse dinheiro não foi para o caixa da Jaquef. Aí esse dinheiro foi pago mensalmente, 200 mil, 150 mil, por meio de cheque da Coab para a empresa Jaquef, só que o Milton, ele endossava os cheques e depositava numa outra conta dele, particular de uma empresa dele. Então esse dinheiro, na verdade, não entrou na contabilidade da empresa Jaquef. Então, tudo isso, na verdade, é muito suspeito. Em razão de todo esse fato, de todo esse panorama, o Francisco, ele preparou uma farta documentação, entregou na Câmara Municipal, entregou no Ministério Público. E o Francisco já entrou na Justiça contra o Milton também ou não? Já entrou na Justiça também contra o Milton. Quanto tempo faz que ele entrou já? Ele entrou na Justiça para poder questionar as alterações contratuais que ele não reconhece. A Justiça Estadual reconheceu e julgou como... Ela extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Por quê? Porque ela tem uma cláusula no contrato social da empresa e que tem determinadas questões que tem que ser resolvido por meio de conselho arbitral. Ou seja, então a Justiça falou, isso aqui não é problema para a Justiça resolver. Só que a própria Jusesp não reconhece essas 2 últimas alterações contratuais, só reconhece a 40ª. E na 40ª figuram como proprietários da empresa Jaquef, Milton e Francisco. Então, se tivesse que for feito um acordo, tinha que ser feito na pessoa do Milton e na pessoa do Francisco. É esse que é o grande senão, é a grande dúvida que causou a todos nós. Considerando que o Ministério Público Estadual e o Federal também foram notificados dessa representação, ou desse dossiê, como algumas pessoas têm chamado, eu fiz um contato com o Dr. Fernando Helene, até combinei com o vereador Marquinhos de Souza para fazer essa ligação. Eu fiz o contato com o Dr. Fernando Helene na segunda-feira, poucos minutos antes de começar a sessão, e ele já confirmou a abertura de um inquérito civil para apurar esses casos. E, inclusive, pediu que toda a documentação que nós tivéssemos, porventura, disponível para poder repassar ao Ministério Público Estadual. Então, esse é o cenário de tudo que está acontecendo. Agora, nós vamos ouvir, até vou antecipar aqui algo que o vereador Marcos acabou de falar. Amanhã nós vamos ouvir o outro proprietário da Jaquef, que é o Milton Kerbauer, que ele vai prestar os esclarecimentos para as mesmas comissões e os mesmos vereadores que se fizeram presentes na primeira reunião que nós tivemos agora na última quinta-feira. Estranho, né, Marquinhos? Professor, eu sou o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, a gente tem comandado os trabalhos junto com a vereadora doutora Thelma Gobi, que é a presidente da Comissão de Justiça da Casa. As informações nos chegaram, nós recebemos esse dossiê.
estamos trabalhando em cima dele. Solicitamos para a Coab uma cópia de todo o processo que deu origem a esses pagamentos. Devem estar chegando entre hoje, eu acredito que deve chegar hoje. Para a gente é importante que chegue hoje por conta desta reunião que acontece amanhã. O presidente da Coab, tanto o presidente quanto o Milton, eles responderam todas as perguntas, professor. Agora, que foram questionados, cada ponto que foi colocado no dossiê foi respondido. Agora, o que a Câmara Municipal tem que fazer? Qual que é o nosso papel lá? Cada vereador, cada membro de comissão, vai ter que agora fazer analisar os documentos que foram entregues, o dossiê, os documentos que vão ser entregues pela Coab, ouvir agora o senhor Milton e cada um fazer os seus juízos de valores desse processo que está tramitando lá dentro, para que na sequência a gente promova aí um relatório. Acho que é importante esse acompanhamento do Ministério Público, porque tranquiliza a gente da Câmara Municipal, mesmo porque o Ministério Público ele acaba tendo muito mais ferramentas investigativas do que a Câmara Municipal, e a gente tem que discutir na Câmara Municipal a questão se a discussão vai ser uma discussão política, se vai ser uma discussão técnica, se vai ser uma discussão, se é o judiciário que vai ter que fazer aí uma observação de se houve uma falha ou não da Coab. Eu acho que o momento é o momento da gente, com bastante cautela, com bastante transparência, professor. Mas o mais estranho é essa pressa de pagar se a Caixa era polo passivo, estava no polo passivo, né, Marquinhos? Por isso que é importante chegar esse documento, professor. Eu até pedi. O vereador Meira, no momento da reunião, ele pediu para ler um parecer do jurídico, porque segundo informação da Coab, tem um parecer do jurídico apontando que estava tudo ok. Eu pedi até licença pro Meira na hora, falei, Meira, vamos solicitar a cópia integral do processo para que a gente faça toda a leitura. Eu recebi uma informação de que a Caixa, até precisa checar essa informação, a Caixa fala, olha, você paga e eu te reembolso. Precisa ver se esse modelo foi o modelo que foi definido via justiça. Porque se foi definido via justiça, aí a Coab estaria fazendo a Caixa corretamente. Vai falar, aí você paga, depois eu reembolso. Quem tem dinheiro é a Caixa. Pô, Marquinhos, você está sonhando com fantasma. Essa informação que nós temos. Mas é mentira isso. Precisa checar. Sem eu saber. Precisa checar essa informação. De qualquer maneira, eu acho que nós vamos fazer um trabalho com bastante calma, com bastante transparência. As reuniões são abertas, até deixar o convite para a população participar, vai acontecer amanhã. E nesse país, pagar para receber depois você vai receber do bispo. Eu não posso. Professor, eu sempre. Claro, tudo que eu vou falar, e o Meira também, eu observei isso, a gente fala sempre baseado em informações. Né? Então eu não posso falar nem que sim, nem que não. Eu preciso, como presidente da comissão, estudar com bastante cuidado isso aí, para cada ponto que foi colocado na fala. Se divergir, a gente tem que colocar no relatório. E depois, mas se pagar, a Caixa não paga mais. Você pagou errado, você está desgraçado, imagina. Eles falam que a Coab deve para a Caixa e que seria abatido desse valor. Não quem vai receber da Caixa, mas que seria abatido da dívida que tem com a Caixa. Essa é a informação que nós temos, professor. Mas nós estamos no começo das investigações e nós vamos trabalhar isso aí com bastante tranquilidade e bastante transparência. Mas o Milton vai na Câmara amanhã, você falou, né? Então, ele protocolou um documento lá, se eu não me engano, na segunda-feira, junto ao presidente da Câmara Municipal, uma solicitação para ser ouvido pela comissão, tanto de fiscalização e controle, quanto a de justiça. Esse pedido foi deferido e ele deve estar lá amanhã, às 10 horas da manhã. Muito bom. O que está acontecendo na maternidade Santa Isabel? Nós começamos o ano com escândalos em Bauru, hein? A gente achava que escândalo era só em Brasília, no governo do estado. Olha, o problema da saúde, eu vejo que na maternidade a gente tem o seguinte, a maternidade enfrenta um grande problema. É algo que tem que sentar o Estado e o município para conversar e dialogar. Por quê? Hoje a administração e a gestão da maternidade Santa Isabel é do Estado. Hoje, todas as pessoas, as parturientes, né, as mulheres que estão grávidas, que necessitam do programa de saúde pública, obviamente são direcionadas e conduzidas para a maternidade Santa Isabel. A maternidade Santa Isabel ela também faz o pronto atendimento. Então a pessoa está lá, a parturiente está lá com dor e contração e tudo mais, vai para a maternidade. A maternidade faz o atendimento inicial, que é o pronto atendimento.
A maternidade queria que esse pronto atendimento fosse feito pela prefeitura. Se a prefeitura assumir uma responsabilidade dessa, nós vamos ter mulher grávida dentro dos UPAs aí em cama. Claro. Coisa que aí vai entrar na regulação. Então hoje, a porta de entrada é a maternidade de Santa Isabel. Só que tem um detalhe, que é algo que tem que ser chamado a atenção. Se ela atendesse única e exclusivamente a cidade de Bauru, ótimo, nós não teríamos problema, não teria uma... O problema é que ali você tem a cidade toda. E tem muitos lugares onde a mulher tem possibilidade de fazer o seu parto nos hospitais locais, ou seja, na respectiva cidade. E é uma informação que nós temos que buscar e também checar, é aquilo que o Marcos fala, a gente não pode afirmar sem saber, é que muitos prefeitos têm encaminhado as suas parturientes, né, as mulheres que estão grávidas lá na iminência para ganhar o seu nenê, para Bauru, não vem em ambulância, vem em veículo descaracterizado, tá certo? E aí chega na maternidade e fala, olha, eu senti uma contração aqui, eu vim com o meu carro particular. E a maternidade não pode negar o atendimento. O que acontece? A maternidade está recebendo uma demanda muito grande, e aí tem algumas coisas Seria uma sacanagem. Mas eu também acho, mas é isso. Aí a maternidade tem uma sobrecarga de pacientes e de pessoas. Aí eles têm também é aquilo que a doutora Thelma, a Chiara tem debatido muito, né, principalmente a doutora Thelma, que nós respeitamos pelo fato dela ser uma médica, que tem alguns protocolos e procedimentos, né, para cada pessoa que entra lá, que hoje criou-se uma cultura agora que nós temos que reverter esse quadro de cesárea para parto normal, né? Uma coisa que eu defendo muito, o posicionamento que a minha mulher sempre defendeu. Quem tem que decidir se vai nascer por parto normal ou cesárea, na minha opinião, é a paciente. Sabe, que pese a opinião do médico. Se a mulher fala assim, não, eu quero um parto natural, diferente. Então ela vai ter todos os cuidados e tudo. Agora hoje não, eu percebo o seguinte, eu tive 2 filhos, né? Tivemos 2 filhos. Minha mulher, ela simplesmente marcou no dia, foi lá, fez a cesárea, acabou, sem nenhum trauma, sem nenhum problema. É isso que a gente gostaria, mas nós respeitamos também os protocolos e procedimentos médicos. Só que esses protocolos que estão sendo obedecidos pelos médicos que lá trabalham, o que aconteceu? Nós tivemos mortes. E as mortes acontecem numa situação e eram partos normais? Eram pessoas assim que... Mas o risco de morrer é muito maior numa cesárea do que num parto normal. Aí é que está, é tipo da coisa, professor, que eu não tenho condições de discutir a altura com o médico. Mas, poxa, eu como cidadão... Mas isso é o médico que fala isso. Cidadão que eu falo assim, poxa, é inconcebível hoje, no dia de hoje, você pegar e ter morte de criança porque estava escolhendo fazendo uma opção pelo parto ou não. Quem tem que fazer a opção? Né? E teve um caso, inclusive, em que o médico que acompanhou o pré-natal da paciente, ele recomendou a cesárea e não foi feita a cesárea. Então, poxa vida, se tem uma recomendação de um colega para fazer a cesariana, por que não foi feita? Então são questionamentos que nós temos que... Agora, eu confio na equipe que está lá, eu confio nos médicos, conheço muitos médicos que estão lá agora. Há necessidade de fazer uma... Você nasceu de parto normal ou cesárea? Normal. Normal. Mas porque minha mãe não tinha condições. E nem médico. O meu foi parteira. O meu foi normal. 7 irmãos. Eu morava no sítio. Entendeu? Eu nasci no hospital público, na maternidade da Lapa, que eu nasci em São Paulo. Você é chique. Não, chique. Eu nasci no Balbinos. Balbinos. Olha, eu morava na periferia da capital. A parteira ainda andou a pé do Balbinos até no sítio do meu pai, entendeu? Lavado na bacia. Eu já presenciei muitos partos. Meu pai era farmacêutico, então meu pai fazia muitos partos. Né, então. Mas o risco de... Mas o risco hoje é muito grande. Mas numa cesárea é maior do que num parto normal de morrer. Os médicos dizem isso. Então, eles dizem, mas aí você... Própria anestesia, entendeu, né? Mas aí você vê 2 casos aqui em que teve 2 mortes de 2 bebês, né, que estavam lá na... Mas 2 é uma amostragem pequena. Mas causa uma certa comoção social. Mas o professor vem acompanhado de uma morte de uma mãe recente. Claro. Eu venho acompanhado de uma morte de uma mãe recente.
vem acompanhado de uma sala de esterilização que foi interditada pela vigilância sanitária, daí vem a morte de uma criança, vem a morte de uma outra criança e relatos de várias mães que dizem que eles protelam para o último minuto. Essa é que a mãe fala. A mãe fala, olha... Então, um treinamento negativo. Diz que a mãe vai até lá, volta com dor para casa, eles dão um remédio... Quem são os médicos responsáveis por isso? Eu vou mandar a Nádia agendar aqui na TV Prevê. Eles vão ter que responder se o treinamento é ruim, não é isso? É o procedimento. Então, vai nas vilas de Bauru e pega as parteiras e põe lá no... Não, eu acho que não é nem treinamento, o problema é o procedimento. Eles levam em consideração a dilatação, tem uma série de medidas que eles vão acompanhando. Então a pessoa entrou lá com dores e tal, blá, blá, blá. Eles começam a fazer dilatação, a dilatação está X, depois de tantas horas, dilatação aumentou. Quando que a mulher está apta a ter o parto normal? Depois que tiver uma dilatação. Então é uma coisa assim muito técnica que eu tenho que respeitar e ouvir os médicos para eles poderem explicarem. Agora, é aquilo que o Marcos falou. O que a gente fica na condição de vereador, que somos cobrados constantemente, insistentemente, por muitos munícipes, que às vezes estão lá na fila e falam, minha filha está aqui, está com dor, não quer internar, estão mandando de volta para casa. Então são coisas que a gente fica assim, poxa, e agora? Mas a opinião do médico é soberana, não tenha dúvida. Acho que de 10 mulheres, se você perguntar o que elas preferem, 9 vão falar cesariana. Por causa da cultura que nós temos aqui. Claro, né? Cesariana, mas é uma cirurgia, corre o risco da anestesia, entendeu? Exatamente. Né? Quantas pessoas, às vezes o nego morre extraindo um dente, dá anestesia, o nego... Por causa de choque anafilático. Professor, eu acho que quero deixar registrado que eu tenho o maior respeito pelos médicos ali da Maternidade Santa Isabel. Eu tenho certeza que são excelentes profissionais, mas acredito que eles também estão sendo vítima do próprio sistema. Estão sobrecarregados. A questão, existe uma determinação que se diminua o número de cesáreas, que seja, isso foi noticiado na imprensa aqui de Bauru, que existe uma determinação aonde o hospital tem que se optar o máximo possível por parto normal. Então, veja bem, nós temos aqui, é uma questão do Estado isso, que a Câmara Municipal de Bauru tem pego e tem feito uma discussão muito séria, e a gente tem que parabenizar aqui o trabalho da Câmara Municipal, porque sempre foi assuntos do Estado que a Câmara, o Executivo e a Câmara não se preocupa muito, porque é do Estado. Não é do Estado, é do Estado, mas são utilizados por munícipes, bauruenses, e nós da Câmara nós vamos cobrar, nós vamos fiscalizar, nós vamos acompanhar. Mas eu acredito que eles devem estar sendo vítimas do sistema também, que é o sistema estadual, que é falho na nossa cidade. Haja vista a questão das faltas de leitos que nós temos no município, pessoas que têm ficado 15, 20 dias aguardando uma vaga, é um problema estadual que vem se agravando nos últimos tempos e que precisa ser solucionado. E eu acho que a Câmara Municipal faz um bom papel quando cobra, leva isso para a imprensa, faz barulho para que se mexa lá no Estado. Ontem o prefeito esteve com o Geraldo Alckmin, governador, e levou esse assunto até o governador já acionou o secretário estadual e a gente espera que tenha uma solução para esse problema. O Pedro Tobias é médico ginecologista. Ele intermediou também a reunião. Ele participou da reunião também. Trabalha lá no Santa Isabel. Sim. Trabalha, né? Exatamente. Ele esteve, acho que é bom dar o... Agora, essa semana eu sei que tem agendado comigo, não sei quem é, um médico ginecologista de Bauru. Eu vou entrevistar essa semana aqui na TV. Ótimo. Não sei se é quinta ou sexta-feira. Acho que é amanhã, se eu não me engano. Ótimo. Viu? Se eu não me engano, é o doutor Cabelo. Isso é bom. Até porque, professor, acho que é importantíssimo falar para a população que está acompanhando em casa, porque se criou aí uma comoção e uma preocupação muito grande das gestantes que estão para ter filhos nos próximos dias agora. Elas estão extremamente preocupadas se elas vão ir até a maternidade e se vai correr tudo bem com ela ou se elas podem ser mais uma vítima aí e acontecer. Então, em algum momento nós vamos precisar passar uma informação para a população. Está bem caracterizado que as mortes foram barberagens mesmo, tá? Não. Aí tem Polícia Civil que vai fazer esse papel aí, entendeu? Acho que até a Câmara Municipal é uma situação que a gente não consegue, nós não temos esse instrumento para civilmente comprovar. O que as famílias alegam? Elas alegam que passou da hora de nascer a criança, é isso? Não, a família tem a sua visão e a sua opinião. Elas falam o seguinte, que no último caso, a pessoa deu a entrada lá na maternidade, fizeram lá o exame para saber a dilatação, falou, não é agora, pode voltar para sua casa. Aí a pessoa voltou a ter contração em casa e a criança acabou falecendo.
Então, é algo que a gente não tem como discutir tecnicamente para saber o seguinte, o médico que fez o diagnóstico... A responsabilidade Sim, de explicar é dos médicos. É dos médicos, exatamente, por isso que a gente respeita. Mas nós temos que nos manifestar também como Sem dúvida, em defesa da população. São munícipes bauruenses, né, vereador? A gente Vamos ver pergunta? Cheio de pergunta aqui. Eu tinha mais coisas para falar para vocês, mas vamos lá. A primeira pergunta é do Rodrigo Tambellini, da Vila Cardia. Diferente de outras cidades da região, Bauru é extremamente pichada. Principalmente o centro parece verdadeiro abandono. É verdade, mas é igualzinho às cidades da região, tá todo mundo. Eu fui em Jaú outro dia, o nego pintou a casa, coisa mais linda, pintou de branco. Era um sobradinho assim. O nego escreveu bem no meio assim, tá muito branco, pichado. Que judiação, que judiação. Mas vamos ver o que ele quer. O que os vereadores entendem que pode ser feito para coibir essa situação? Já tem lei municipal disso? Tem lei municipal que pune isso aí, do vereador Raul, inclusive, essa lei. Falta é colocar em prática, né, professor? Mas nós temos uma grande dificuldade, professor, que é a questão da fiscalização e outra, das denúncias também, porque veja bem, eu acho que aí o Coronel Meira sempre defende, nós precisamos de repente utilizar melhor a atividade delegada no nosso município, nesse caso, talvez, porque essas pichações acontecem nas madrugadas, você entendeu? Dificilmente tem pessoas que acompanham, que conseguem fazer aí uma denúncia em tempo real, enfim, inclusive nós fizemos uma moção de apelo ao prefeito municipal que se crie, professor, um disque denúncia via aplicativo do WhatsApp. Hoje todo mundo tem um WhatsApp, hoje todo mundo tem uma câmera num celular e seria super importante que nós tivéssemos como alguém passou de madrugada, tá pichando, faz a foto e faz a denúncia. Isso seria uma das alternativas e colocar a lei em prática. E pôr câmera na cidade. Eu vou dar o exemplo do Prevê. Eu não vencia de pintar o Prevê. Porque o Prevê pega 4 quarteirões. Tudo lá. Aí botei as câmeras. Botei câmera, dali um mês já peguei um aluno pichando. Tá vendo? Aí chamei o pai pintou o prédio. Nunca mais picharam o Prevê. O Prevê não tem uma pichação. Tá vendo? E as câmeras do Prevê, nós já elucidamos ali para a Polícia Civil uns 3 roubos que aconteceu no quarteirão, às vezes na calçada, roubou, essa polícia foi lá ver, foi aqui, tá na câmera, vai lá ver na câmera. Temos 3 roubos já nesses 10 anos aí, que elucidou porque foi ver as câmeras do Prevê. Particulares. Prevê, a câmera pega no quarteirão inteiro. Não tem uma pichação no Prevê. Existe a possibilidade agora da vinda do vídeo monitoramento, né? Não, claro, fala do monitoramento. O vídeo monitoramento é o seguinte, então a polícia já elencou os pontos de área de interesse de segurança pública. Já existe um aporte financeiro de R$300 mil proveniente de uma emenda parlamentar do Capitão Augusto, deputado Capitão Augusto aqui de Ourinhos. O Gazeta vai disponibilizar R$400 mil dos cofres municipais e o Estado vai fazer um aporte de 700 mil. Total, 1.400.000 para colocar 15 câmaras inicialmente. Esses 700 mil do Estado, eu fui com o Gazeta a São Paulo, o Estado já manifestou e já existe o recurso. O que vai fazer com esses 700 mil? 700 mil é para a compra do software, para a colocação do video wall. O video wall é uma tela gigante que você coloca dentro do centro de operações da Polícia Militar e todas as câmeras que estão sendo vigiadas e monitoradas, eu tenho as imagens ali. Quando eu tenho uma câmera que eu tenho interesse, eu coloco ela na tela como um todo. Então, aquele sistema que vai ser instalado dentro do centro de operações da Polícia Militar e também mais o software, mais o equipamento para gravação, porque isso aí grava por 10 dias, 15 dias, depois armazena e tudo mais, isso tem um custo hoje estimado no mercado de 700 mil, aporte do Estado. Quando isso de fato acontecer, nós vamos ter 15 câmeras monitoradas aqui, em tese, num primeiro momento, por esse custo. Aí depois, pode ser agregadas novas câmeras? Pode. Vamos imaginar que o professor Trevisan tem lá o Prevê, e num determinado cruzamento o professor fala assim, olha, eu tenho interesse em colocar uma câmera aqui, desde que ela esteja ligada no sistema de vídeo monitoramento da polícia, ou da prefeitura e tudo mais.
Posso? Pode. Aí a prefeitura passa a especificação da câmara para o professor Trevisan, e o professor Trevisan vai comprar a câmara e nós vamos fazer a ligação dessa câmara. Então vai podendo agregar ao sistema de vídeo monitoramento outras câmaras. Uma coisa importante que o senhor acabou de falar aqui, as câmaras do Prevê, né, já elucidou vários outros casos. Então em São Paulo, quando eu estava no comando da PM, quando nós tínhamos um caso, que teve um caso lá na zona norte da capital, em que um garoto matou o pai, a mãe, a tia e a avó, né, que todo mundo achava que aquilo ali era uma invenção da polícia, que aquilo ali era uma coisa. O que elucidou e que desvendou o caso foi uma câmera de um prédio em que mostrou exatamente o momento que o garoto chegou com o carro e tal, e mostrou. Então, o que nós fizemos? A Corregedoria e a Polícia Civil tem uma equipe muito boa para isso também. Quando vai elucidar um caso, e nós temos ali algumas, em determinada região, a primeira coisa que o investigador e que a pessoa que vai fazer a diligência é observar se tem câmeras de vídeo ali. Claro. E aí você vai lá e bate na casa do proprietário e fala, olha, você tem imagem disso aqui? Tenho. Posso ver? Posso ver. Aí vai lá ver. Opa, achei a imagem que eu queria. Então, olha o quanto que a câmera ela traz. Mas todo dia você vê isso. Então ela tem o efeito, de elucidação e tem o efeito aquilo que o senhor também falou. Depois disso, o que aconteceu? Está gravado lá. Preventivo, ou seja, hoje as pessoas. Então, o vídeo monitoramento é uma ferramenta importantíssima. Para reforçar o que você está falando, a morte daquela juíza no Rio de Janeiro. Exatamente. Quer dizer, eles durante todo o caminho, eles focalizaram, acho que era um coronel até, se eu não me engano. Tinha oficiais da Polícia Militar envolvidos. Passou aqui nessa câmara, passou na outra. Eles trabalho muito bem feito. Localizaram ele chegando até não localizaram ele matando, mas localizaram que ele estava lá na hora que... E está preso e condenado. O sistema que hoje a Prefeitura Municipal utiliza, por exemplo, para fazer multas, que são os radares espalhados na cidade, esses mesmos radares hoje, eles podem fazer leitura de caractere de placa. Então, eu posso atrelar a esse serviço de fiscalização de trânsito também um outro serviço de reconhecimento de caractere. O que isso significa? Em São Paulo hoje, eu pego a placa o senhor tem hábito de ir para São Paulo? Claro. Tá bom. Eu pego a placa do seu veículo, digito num sistema e falo assim, me elenca para mim em quais lugares que esse veículo passou. Olha aí, tá vendo? Então hoje eu tenho condições de pegar, levantar pela placa do seu veículo para saber, olha, ele passou nesse radar tal hora, nesse radar tal hora, nesse radar tal hora, nesse no Rio deve ter sido isso que aconteceu. O Rio de Janeiro usou esse mesmo recurso. Claro. É isso que nós queremos para Bauru, entendeu? Que é atrelar o serviço de fiscalização de trânsito da Indurb hoje com o serviço de segurança pública. Então, agora só um segundo, você que foi comandante, né? Que coisa, né? Claro que na nossa capital também tem problema, em outras capitais tem problema. O Brasil, infelizmente, a ordem institucional, em todos os poderes, está tudo subvertido, está uma verdadeira vergonha, não sei o que vai acontecer, né? Agora, mas no Rio já é barbárie, né? Olha, o Rio perdeu a mão, como a gente diz no nosso linguajar, perdeu a mão. Eu não vejo assim uma solução a Eu tenho amigos prazo, no Rio de Janeiro, os caras, o que eles conversam comigo, volta e meia eu li aí, Duda, impressionante. E é uma pena, né, que é uma cidade que recebe turistas do mundo inteiro e hoje você já não tem mais essa segurança. Quer que eu fale a verdade? Eu tenho um aluno que veio de gente que era de Bauru, mandou os filhos vir fazer colégio comigo aqui em Bauru. Tá vendo? Para tirar de lá. Tirar do Rio de Janeiro. Tem muitas pessoas que às vezes alegam e falam assim, o bandido hoje está usando fuzil, a polícia tem que usar fuzil. Eu particularmente sou contra. Por quê? Quem tem que usar fuzil, você tem que ter um segmento da força policial usando fuzil, sim. É um segmento bem restrito. Agora, no Rio de Janeiro, qualquer policial hoje militar que trabalha numa patrulha, necessariamente carrega um fuzil. O fuzil é uma arma tão letal, tão... 2 mil metros, mortal. Então veja só, a quantidade de balas perdidas nós temos lá, de vítimas de bala perdida. Sim, muita gente. Ou seja, tudo porque... não só do bandido, mas também da polícia. Polícia. Nós temos que mudar. Mas, eu vou acabar com a entrevista nossa aqui, eu vou entrar naquilo que eu falei. Que absurdo o desarmamento no Brasil. Eu não tenho
o direito, que é acho que o mais simples dos direitos de um ser humano que quer preservar a sua vida, de defender a própria vida. E de início, para usar nos argumentos, nessas fajuta pesquisa que fizeram, dizia, o bandido rouba a arma e depois assalta com a arma do civil. Aí os negros estão de fuzil, de metralhadora, derrubando helicóptero. Basta ir aí no Paraguai, você traz o que você quiser. Até Sim. tanque de guerra, Sim. você traz do Paraguai, né? Entendeu? Que fala, 8.000 quilômetros de fronteira, mas entra tudo por 100 quilômetros de fronteira aqui. Sim. Né? Exatamente. Entendeu? Agora, Sem fiscalização que nenhuma. absurdo. Eu, modéstia à parte, antigamente eu caçava, depois eu corri tanto da polícia porque não podia mais caçar, que eu falei, deixa eu parar, que uma hora eles me catam e eu vou preso, entendeu, né? Era eu e um delegado aqui, que eu não vou falar o nome dele. É melhor Era não, meu melhor companheiro não, de certo. caçada, isso há 30 anos atrás. Aí ele falou, Duda, uma vez eu corri atrás de nós, ele falou, Duda, pelo amor de Deus, é o meu soldado, se ele me pegar, eu tô desgraçado. Entendeu, né? Caçava capivara. Entendi. Entendeu? Bom, aí parei de caçar. Quer dizer, eu modéstia à parte, eu sei atirar. Não tenho mais as minhas armas, que eu tive que acabar com as minhas armas. Quer dizer, agora que comodidade do bandido, eu entro em qualquer casa, tenho certeza que lá não tem arma. Então os caras Exatamente. estão entrando, estão estuprando, entra até com pistola de plástico. Sim, sim. Nego Simular. pra simulando. Imagina se soubesse que pudesse ter uma arma lá, nego ia entrar com uma pistola de plástico, levava um tiro no pé da orelha, não é isso, né? O negócio salta tudo, entra lá, estupra a família, abre o cofre, leva embora. Que absurdo, que absurdo, que absurdo. Está na hora, e nós estamos desarmados, governos vagabundos, tanto de esquerda quanto de direita, todo mundo achando em situações de exceção, e nós desarmados. Eu não tenho o direito de defender a minha família e a minha vida. Eu sei que você, como coronel, talvez nem... Você não é mais coronel, você agora Não sou, coronel eu sou, vereador eu estou. Não, mas... É isso. Então, mas não é tratativa, mas é uma vergonha, quer dizer, e está provado isso, estatística. Os países onde a população está mais armada tem muito menos crime. Isso já é provado no mundo, isso. Entendeu? Agora a população desarmada, você pode estar certo, nós estamos desarmados, o bandido não está de jeito nenhum. Se ele quer saber, eu mostro para ele onde ele entra aqui no Paraguai, ele traz até metralhador, o que ele quiser do Paraguai. Traz. É mentira o que eu estou falando? Não, eu fui ao Você foi Paraguai. ver? Eu fui ao Paraguai recentemente. Teve dois promotores de Bauru há anos atrás, que eu Porã. contei, eles foram lá ver. Não, eu fui Foram também. lá ver. Duda do céu, era verdade o que você Não, falou. eu fui, tinha fuzil à vontade para trazer. Professor, mas eu acho que em algum momento vai ter que ser rediscutido Não, isso, é né? isso, é uma agora coisa é a urgente, hora, né? Agora é a hora. Não Tinha dá que ser. mais, Mas não né? tem mais líder civil nesse país. Todo Passou mundo de quer todos os virar limites, político, né? vira político. Uma coisa é certa, quando você tem um bandido e você vai reagir, a reação hoje, por uma pessoa despreparada ou então não qualificada para reagir, até o policial hoje, que tem total condições de reagir, ele acaba sendo vitimado. Mas hoje, existe uma estatística, e essa estatística é séria, que quando há reação, né, a chance da vítima é 5%. É mentira. Mas tudo bem. Eu já li tudo isso. Então, agora é o seguinte, eu falo assim, se o cara guia mal, ele atropela, ele mata também. Sim. Então que tenha critérios rigorosos pro cara ter arma em casa. Então é o seguinte, hoje... Menos dentro de casa, ter arma dentro de casa, caramba. Eu hoje, na condição de cidadão e aposentado da Polícia Militar, eu defendo que nós temos que fazer uma nova reavaliação. Sem dúvida. E tem que fazer, se tiver que fazer um novo... Estatuto. Uma nova plebiscito, que se faça um novo plebiscito, tá certo? Para que fosse reavaliado, para que o cidadão possa ter uma arma, aí você vai criar critérios, requisitos e tudo mais, para que o cidadão possa ter a sua arma. Do Porque mesmo hoje, jeito, carro. infelizmente, hoje, a legislação ela acaba contemplando muito mais o agressor da lei, o bandido, do que o cidadão do bem. Que esse está armado o tempo inteiro. Exatamente. E ele não está preocupado com nada, não é verdade? Esses dias um amigo meu, foi parado num aeroporto, perdeu o avião, porque ele tem uma arma dentro da propriedade dele e a mulher dele foi fazer a mala para ele poder viajar
e esqueceu lá uma munição, né, um cartucho de calibre 38. Em razão daquele cartucho calibre 38, tá desgraçado. ele não foi, ele detectou-se no radar, ele passou, foi para a delegacia de polícia, ele foi instaurado um inquérito policial, até ele perdeu tudo, então veja só o transtorno que coube àquela pessoa, e ele tinha armas registradas em nome dele, que ele não estava armado, mas ele tinha lá um cartucho. Aí você pega um bandido em frente à sua casa hoje, que eu falava o seguinte, né? O bandido é assim, é melhor deixar o bandido roubar, porque daí você tem uma reprimenda diferente do que eu ligo para a polícia, tem uma pessoa em atitude suspeita em frente à minha casa, ele está lá, a polícia vem, a polícia encontra com ele um revólver calibre 38. O calibre 38 é de uso permitido no nosso país. Sim. Ele é autuado em flagrante, só que o delegado se vê na obrigação de arbitrar uma fiança. Ele paga uma fiança e vai embora. Agora, se ele entra na sua casa, rouba a sua família, com risco de matar alguém, aí ele é surpreendido pela polícia, aí ele vai preso em flagrante. Quer dizer, a lei, ela não é tão rigorosa. Exatamente. Em ações preventivas. Ela é só rigorosa depois que o crime acontece. Mas existe aí é que tá uma inversão de valores, né, professor? Uma inversão de valores muito grande. E a polícia, não reaja. Tá? Então você lê casos assim, eu fico muito preocupado com isso, com essa literatura, até porque eu saberia defender minha vida. Claro. Né? Eu falo assim para você, o cara, casos concretos que eu vou falar, não estou falando, e o Meira então é doutor nisso. O cara entra na tua casa, o cara mostra onde está o cofre, o nego acha, o nego fala, ainda tem um dinheirinho escondido aqui, o nego leva, depois que ele leva tudo, ele vai para a geladeira, come o que está na geladeira, depois ele estupra tua mulher, tua filha, você está percebendo? E vai embora. E dá-lhe uma coronhada na cabeça. Pronto. E fica tudo por isso mesmo. Entendeu? Então não é, mas você não reage do jeito. Porque 70%, 80% desse pessoal está envolvido com droga. Sim. É tudo maluco, tudo doido. Quem se dispõe a fazer isso hoje. Hoje Então o cara tá muito que você foi legal com ele, mostrou, prometeu até bolsa de estudo para ele. Você está entendendo? No fim ele te estupra a tua mulher, leva tudo o teu dinheiro, dá uma surra em você ainda e vai embora. E você não reagiu. Mas, professor, está cômodo pro bandido, sabendo que nenhuma casa tem uma arma. Nenhuma casa tem arma. Está fácil para ele. Tá Desarmou a população. Está prontinho para ter uma ditadura de esquerda, ninguém vai reagir. Uma ditadura de direita, ninguém vai reagir. Entendeu? Nada. Então, nós ficamos na mão aí de assumir o país, lamentavelmente, um governo totalitário. O povo não vai falar nada. O povo vai pegar uma bandeira e vai desfilar na rua. Só isso. Professor, mas além do estatuto que tem que ser debatido, eu acho que a legislação vai ter que ser revista também. Como o Meira colocou aqui, não adianta nada. Você tem uma arma, se você atira dentro da tua casa para defender a tua família, você vai responder o processo ainda com grande chance de você ser um bandido na história. Nós não temos líder civil. O Lula era um líder civil, era de sindicato, virou político. O SCAF, que era presidente da Fiesp, que podia ser um líder civil, está envolvido aí também na Lava Jato, né? Virou político, tentou. Eu já contei aqui essa semana 2 vezes, vou contar pela terceira, não sei se vocês ouviram. Logo que o Antônio Hermílio de Moraes perdeu aquela eleição, eu fui jantar na casa do Dr. Digênio de São Paulo, que é o dono do Objetivo, porque o Antônio Hermílio ia, então o Digênio, Duda, vem na época nós tínhamos o Diário de Bauru, né? Vem aqui, tá? Então eu fui para jantar junto. E na hora do jantar eu perguntei para o doutor Antônio Hermílio de Moraes, homem, uma apoteose, né? Uma vida íntegra. Sim. De cabo a... Doutor, o senhor ainda pretende ser candidato? Perguntei para ele, ele tinha certeza. Ele falou, professor, pelo amor de Deus, nunca mais. Me transformaram até em escravagista na campanha. Você lembra que falaram? Lembro. Ele tinha escravo lá no Pará. Explorava o trabalhador. Trabalhador. Isso mesmo. Eu achava, rapaz, eu tinha um orgulho de mim. Ele falou, eu achava que eu era modelo de patrão. Ele falou isso para mim, Antônio Hermílio de Moraes. Me transformaram em escravagista. Entendeu? Eu falei, meu Deus do céu. Olha, e vem campanha pela frente de deputado estadual. Inclusive os candidatos devem estar nos acompanhando. E eu espero que nós tenhamos uma eleição limpa e que realmente Bauru possa escolher
os seus representantes. Mas a gente já vê alguns movimentos na cidade de pessoas, professor, tentando já usar artifícios do mal para poder prejudicar possíveis candidatos, para poder sair na frente. Então fica aí a dica e a gente está de olho e, se for o caso, a gente vai falar o nome também. Isso aí que eu gosto. Gosta de uma... Fuxico quem tem um fuxico, pode aqui. Ô, Meira, eu falei para vocês que eu ia acabar com a entrevista. Não, acabou mesmo. Né? Não, mas um assunto importante, né, Meira? É pertinente. Interessante, Valeu, né? interessante. O que você gostaria de falar mais para a nossa população, Meira? Bom, eu espero que eu estou correspondendo ao cargo que eu estou ocupando na Câmara Municipal, e eu conto com a colaboração das pessoas nos assuntos que eu abordo e também os assuntos que, porventura, eu desconheço, se a população confiar e as pessoas confiarem na minha pessoa, que levem ao meu conhecimento na Câmara Municipal das denúncias, dos fatos e tudo mais, porque a nossa missão lá é fiscalizar o Executivo, e nós vamos fiscalizar, sim. Eu não tenho nenhum vínculo com o governo, né? Assim, eu não tenho cargos, eu não apontei esse ou aquele. Gazeta até debaixo d'água. Não, eu tenho uma admiração pelo Gazeta como pessoa. Ele é uma pessoa assim muito boníssima, é uma pessoa que eu vejo assim que tem bons propósitos. Se porventura ele falha na sua administração em alguma coisa, talvez não seja por erro ele, porque são os seus colaboradores. Tem muita gente trabalhando. Ou seus assessores, mas eu penso assim que ele é uma pessoa muito bem intencionada. Então eu vou ajudá-la naquilo que for possível. Quando eu detectar alguma irregularidade na sua administração, não tenha dúvida que não vou poupá-lo, entendeu? E não vou poupar a administração dele. Ele sabe muito bem disso, da minha franqueza, da minha sinceridade e transparência no tocante a esse assunto. Marquinho, você que é do PP, o que você tem para falar mais? Primeiro agradecer, né, professor? Sempre o espaço está aqui com o senhor, é muito bom estar aqui. Agradecer aqui o colega Meira, que tem sido um grande parceiro, um grande trabalhador ali dentro da Câmara Municipal, junto com os outros vereadores, falar para a população que o nosso gabinete, como sempre, continua ali à disposição para toda a população. E da mesma forma do Meira, eu acho que nós temos que ter aí, trabalhar sim pela cidade, mas com independência, professor. Eu acho que isso é importante, né? É uma Câmara Municipal que o governo tem a maioria, mas é uma maioria que tem sempre feito apontamentos em alguns assuntos que podem melhorar para a cidade. E isso, com certeza, é para o bem do governo, é para o bem da população. Eu acho que é dessa maneira que a gente tem que trabalhar. E finalizo, hoje foi inaugurado, professor, me permite, o Cabide Solidário, que é um projeto nosso, ali no terminal rodoviário. A gente faz esse convite para a população. Vai até o terminal rodoviário, doa lá a tua peça, pendura lá, você pode ter certeza que vai passar alguém lá precisando e vai retirar essa peça de agasalho. Gostei disso. Legal. Gostei. Muito legal, parabéns. Você viu que o Papa fez uma coisa semelhante em Roma, porque é muito mendigo em volta do Vaticano. Então ele botou banheiros, botou máquinas de lavar roupa. Então os mendigos agora tudo limpinho, eles vão lá e lavam a roupa na máquina. Que legal, entendeu? Que interessante. Esse Papa é fantástico. Muito bom. Fantástico. Muito bom. Dá um pouquinho mais de dignidade para as pessoas. Viu, no mínimo. Às vezes tem gente na rua, que se ele tiver a condição de tomar um banho, cortar o cabelo, fazer a barba, colocar uma roupa, ele já muda a autoestima, ele tem condição até de procurar um emprego, às vezes consegue lá um servicinho de servente de emprego e pode se reerguer. Mas se ele ficar na rua, jogado, sujo, abandonado e invisíveis, como eu costumo falar, e Bauru está cheio de pessoas assim invisíveis, fica bem difícil dele sair daquele atoleiro. Se a crise continuar, você vai ver muitos empresários frequentando lá o cabide que você criou lá. Nem me fale, o vice-prefeito hoje, deixa eu contar bem rapidinho para a brinquei com o Toninho, né, que tinha tomado com café com ele antes, falei, Toninho, e aí? Tem que ajudar, né? E brinquei com o casaco dele. Você acredita que lá, na hora ele tirou e colocou o casaco dele, a mulher, meu Deus, qual Toninho? O Toninho Jimenez, o vice. Tirou? Tirou. Então eu vou dar para minha esposa aqui, para minha esposa doar, porque assim pelo menos ela compra o outro para mim. Ele levou o casaco do vice-prefeito. Manda lá para o Prevê outro casaco, pode ser que eu distribua ele para alguém. É isso aí. Obrigado, professor. Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado, vereador. Obrigado pela presença, viu? Bom, hoje às 2h, o ex-presidente Lula vai ser ouvido em Curitiba. Eu realmente estou muito preocupado até, porque eu acho que fica cutucando com vara curta, às vezes, protestos, não sei o quê, cria clima aí para um regime de exceção que seria, na minha avaliação, altamente danoso para o futuro do Brasil, né?
Espero que transcorra tudo bem. Se tiver culpa, tem que ser condenado. Se não tiver, tem que ser absolvido. Agora, qualquer excesso de esquerda e de direita... Eu vi o Exército chegando em Curitiba hoje, coisa impressionante. Ficou 10 minutos na TV passando militar. É isso que tem que realmente manter a ordem a qualquer preço. Porque se não manter a ordem, se não tiver um julgamento justo e se não for condenado, não vai voltar, se for culpado, óbvio, não vai voltar a credibilidade na população brasileira. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Presente. Tchau.